Bom, vamos lá. É, Alguém tem alguma dúvida ou sugestão sobre a nossa avaliação? Sem dúvidas e sem sugestões? Então é o seguinte, vamos ver uma coisa aqui. Eu tenho essas várias hipóteses aí, ok? Então eu vou falar sobre elas e depois a gente decide o que fazer. E pelo que eu estou imaginando, a gente pode escolher todas elas. Então, se você gostar de uma determinada, de um determinado tipo de avaliação, você pode escolher ele, ou pode fazer um conjunto. A gente pode ver isso, tá? Então, a primeira coisa que eu tinha imaginado era fazer uma coleta de dados. Isso seria interessante para fazer uma avaliação estatística e juntar essa informação que eu poderia conseguir com vocês com uma base de observação que eu já tenho de 206 atendimentos que eu fiz, de onde eu concluo, por exemplo, que a renda média das pessoas que eu faço os meus atendimentos é na casa aí dos R$ 5.000, por exemplo. Essas pessoas têm uma dívida em torno dos R$ 100.000, mais ou menos, e tem um patrimônio líquido em torno aí dos 400 e poucos mil reais. Então, essas pessoas que eu atendo têm uma faixa de renda na faixa de 5 mil, tem um patrimônio líquido em torno de R$ 310.000, mais ou menos. Tá? Então, isso tudo é feito com base numa planilha que eu tenho, que eu coloco lá os dados, não identifico ninguém e faço um levantamentozinho, procuro ver em que idade a pessoa tem mais ou menos renda, né? Como é que é a curva de renda ao longo da vida, quanto que a renda aumenta ao longo dos anos, se não me engano é em torno de 2% ao ano. Essa amostra que eu tenho, os dados sugerem que a renda aumenta 2% ao ano e o maior patrimônio líquido, a maior dívida ocorre em torno dos 55 anos. Então, eu concluo que essa amostra ela tem uma ascensão, digamos assim, de renda e de patrimônio líquido até os 55 anos, depois começa a decair. Okay? Então, eu gostaria de observar uma coleta de dados fora desse sistema que eu estou inserido, que são, se não me engano, 210 pessoas, mais ou menos, e aí fazer uma coleta à parte. Então, eu pensei em algo como 10 a 20 questionários. Como é que a gente identifica se você participou ou não, né, para eu poder somar aqui se você cumpriu ou não essa tarefa. Um dos itens do questionário é deixar o seu nome lá. Então, sempre que o seu nome aparecer, vai ser computado um questionário para você. Então você pega o link, manda para alguém, alguém responde, e você tem que falar com a pessoa que a resposta número tal tem que ser o seu nome, para que na planilha aqui eu veja e faça lá o cômputo da sua participação. Então eu pensei em algo, eu estava pensando em 50 questionários, mas como o semestre já está para acabar semana que vem, se não me engano, ou pelo menos a parte das aulas, então eu pensei entre 10 e 20 questionários, não acho que é um número muito grande. Então 10 uma nota mais baixa, 20 uma nota mais alta. E aí vai depender de alguns outros critérios. Tem algumas tarefas que eu pedi, se não me engano. Tá? As tarefas normalmente são somadas. Então o que eu queria saber? Aliás, o nome não é necessário não. Eu coloquei aqui, mas nome não é necessário saber não. Tá? Seria o nome da pessoa, do aluno, para identificar esse aluno, para computar o ponto da pesquisa. Tá? Então eu quero saber a idade, o sexo da pessoa, renda, estado civil, quantidade de filhos e se tem animais em casa.
Por que eu gosto de saber se tem animais em casa? Porque eu tenho visto que em torno das 50% das famílias que eu atendo tem animais em casa. Então eu tenho a impressão que os bichinhos em casa consomem muito dinheiro e, de alguma forma, em alguns casos, desestruturam alguns orçamentos. E já é uma observação bem antiga que eu faço, e é um fato bem curioso. Já desde, se não me engano, uns 4, 6 anos atrás, eu fiz uma coleta de dados também que chegou a 2 mil questionários respondidos. E a quantidade de pessoas que tinham animais em casa era muito grande. Então isso é realmente um fator muito interessante para as finanças pessoais. Tá, e aí esses 4 itens seguintes são os pontos que eu trato no atendimento Doutor Finanças. Então eu investigo o endividamento da pessoa, vejo se ela faz orçamento, procuro orientar dentro de algumas considerações a poupança e os investimentos, e a fruição e sucessão seria uma ideia de consumir esses recursos que a pessoa junta em vida até uma data que eu costumava falar, data da morte, data estimada da morte, mas eu passei a trocar esse termo para idade para usufruto, né, que está girando em torno aí dos 85 anos mais ou menos. Não adianta a gente ter mais do que 85 anos, 90 e poucos, e não ter condições de andar, não ter condições de fazer uma viagem longa de avião, etc. Então fica muito difícil consumir recursos acima dos 85 anos. Pelo menos é o que eu acho. Então, eu preciso saber até que ponto essa pessoa espera consumir esses recursos e também se deixará herança ou não. Isso aí acaba interferindo nos cálculos. Então, a minha ideia era montar um questionário desse, gerar um link no Google Docs, mandar pelo e-mail, você recebe e distribui para as pessoas que você conhece. E a expectativa que eu tenho é que vocês respondam ou consigam respostas entre 10 e 20 questionários. Então, essa é uma possibilidade de tarefa. Outros itens que eu vi aqui, eu revi algumas anotações que eu tenho, são curiosidades que eu gostaria de investigar. Então, parte dessa pesquisa que eu gostaria de fazer, ela pode ser feita com base na ajuda de vocês. Então, eu queria, por exemplo, desenvolver um plano de contas para uso em orçamento. Um plano de contas que fosse razoavelmente uniforme, se possível com base na POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, onde ele tem um grupo de categorias que são parecidas com vestuário, cuidados pessoais, habitação, alimentação fora de casa, esse tipo de coisa. E aí subcategorias, quer dizer, a gente faria um plano de contas com 2 níveis de hierarquia de conta, um de categorias e um de subcategorias. E talvez, como é uma pesquisa, a gente poderia fazer também uma subcategoria, digamos assim. Então a gente poderia providenciar uma pesquisa nesse sentido, né? Como seria um plano de contas? Seria muito detalhado, pouco detalhado? Sei lá, é uma coisa que eu queria saber. Então, segundo item, estudar as esmolas, tanto por parte de quem doa como por parte de quem recebe. Então tem pessoas que não gostam muito de dar esmolas. Tem pessoas que sobrevivem de esmolas, mas têm condições de trabalhar, têm condições de ter renda e tudo mais. Então esse é um assunto que me chama muito a atenção. Teve até um pastor lá de Fortaleza, estado do Ceará, ele fez uma pesquisa, ele passou, se não me engano, um mês, eu não sei se foi um mês ou foi um ano, ele passou junto de alguns mendigos de uma praça famosa lá em Fortaleza, e ele concluiu que a grande maioria dos mendigos tem condições de trabalhar, tem força, tem inteligência, tem tudo, só não tem vontade. Simplesmente, como existe a... E aí, como ele é um pastor, ele tem uma visão um pouco mais religiosa a respeito disso. Como existe a compaixão das pessoas, entre aspas, para suportar essas pessoas que precisam de um trocado, aí ele quis criticar as pessoas que dão esmolas, né? Que ele imputou a essas pessoas, a nós que damos esmola, a culpa de manter esse tipo de situação. Então, como nós, seres humanos, não queremos sentar lá para conversar com a pessoa, orientar a pessoa, saber quais são os problemas, o que causou isso na vida das pessoas,
Como a gente não tem esse tempo, essa disponibilidade, esse amor pelas pessoas, a gente prefere dar R$ 2 e se livrar do problema. Então, como tem um fluxo muito grande de esmolas, vamos chamar de esmola, né? A pessoa tem dinheiro e a pessoa tem alimentação. Ele falou até uma coisa engraçada. Normalmente o mendigo ele não pode muito escolher o que ele vai comer numa determinada noite. Né? Então esse seria o grande problema, se é que isso é um problema. Então, de repente ele tem comido, digamos, macarrão muitas vezes, e aí ele está já um pouco enjoado de comer macarrão, ele queria comer uma coisa um pouco diferente. Então foram esses os comentários, que às vezes a pessoa fica um pouco chateada pelo tipo de esmola, pelo tipo de oferta que é feito. Né? Mas não tendo esse problema, praticamente não falta alimentação. Tá? E de uma certa forma não falta também dinheiro. Eu tenho assistido a muitos vídeos de pessoas que moram fora do país, porque essa é uma ideia que eu tenho, e uma pessoa comentou de um determinado país que é muito grande o número de mendigos na rua, e pessoas fortes, saudáveis, né, que simplesmente não estão afim de aderir ao sistema, então ficam lá tocando um violão, alguma coisa assim, e recebem $1 de um, $1 de outro, vivem, né? Juntam dinheiro, vão tomar um café, tem dinheiro para almoçar, tem dinheiro para jantar. Então, é uma coisa muito interessante. Queria saber um pouco mais sobre isso. A gente poderia fazer esse tipo de pesquisa. Um assunto decorrente desse que também me chama muito a atenção é a doação em sinais de trânsito. Então, eu já ouvi dizer, por exemplo, que em média uma pessoa consegue ganhar em torno de R$ 200 por dia pedindo dinheiro em sinal de trânsito, e a pessoa demonstrou isso. Sei lá, cada sinal, se ele receber 5 ou 10 centavos, se ele ficar ali um período de 6, 8 horas, alguma coisa assim, ele ganha tanto, e só fazendo disso aí 22 dias úteis, tantas horas por dia, ele chega mais ou menos ao valor, digamos, médio de R$ 200 por dia. E aí você pega R$ 200 a 20 e tantos dias úteis, você tem um ganho de R$ 3.000, R$ 4.000 por mês. Eu achei meio complicado isso, mas se alguém tivesse essa disponibilidade, né, o interesse de escutar aí talvez umas 5 pessoas nesse sentido, né, quanto que elas ganham, se tem alguém que coordena esse trabalho, que eu acho que em cada sinal deve ter alguém que é responsável por aquele sinal, então você tem que pagar para poder pedir dinheiro no sinal, uma coisa meio estranha para mim. Então, eu gostaria de saber um pouco sobre esse assunto, como é que isso aí é refletido nessa atitude de pedir dinheiro. Uma outra possibilidade seria fazer resumos de vídeos do YouTube. Eu tenho alguns vídeos que eu poderia indicar, tanto em português como em inglês, para quem tiver alguma habilidade com inglês. Não precisa ser uma coisa assim muito acurada se você decidir investigar a língua inglesa, mas existem alguns vídeos que eu considero como muito bons sobre investimento, sobre orçamento, sobre finanças pessoais de uma forma geral. Então, uma ideia seria fazer o resumo de alguns vídeos, né? Então a gente teria que chegar a uma conclusão de quantos. E uma última possibilidade seria fazer um vídeo para o canal da turma de finanças pessoais. Provavelmente não tem como fazer um vídeo durante uma semana, né? Então, quem optar por fazer um vídeo, eu posso trabalhar com essa pessoa depois do dia 31, que já vai ser semana que vem, e eu posso dar orientação, porque eu sei como capturar imagem, como capturar som, eu faço edição, eu faço upload para o canal. Então, isso também seria interessante. A gente poderia programar aí fazer um roteirozinho para poder ser seguido. Tá? Então, essas seriam as possibilidades. Eu acho até que a gente poderia fazer uma combinação disso tudo, né, para tentar chegar a uma nota mais alta, alguma coisa assim. E essa seria a minha contribuição para esse papo de hoje. Queria que a gente discutisse se vocês acham que isso daí está suficiente para avaliar, e se tiver suficiente, eu não sei se amanhã, mas provavelmente amanhã eu mando uma proposta, né? Por exemplo, a coleta de dados vai valer tanto, o plano de contas vai valer tanto, a esmola vai valer tanto, as doações vai valer tanto. Então você escolhe lá ou 2 ou 3 atividades dessa, faz, e eu vou depois te avaliar em função disso. Eu acredito que sejam opções tranquilas, nada de muito complexo,
dá para fazer semana que vem, com exceção do vídeo, eu acho. E aí eu queria saber se vocês concordam, se alguém tem alguma observação, se está puxado, se está impossível, sei lá, ou se está tranquilo, já temos aí um trato, se a gente já pode partir para isso. O que poderia falar aí? Bom, eu não sei se... questionário achei show. Bom, eu acho que o questionário é talvez o mais tranquilo, né? Porque você vai receber o link, encaminha aí para as pessoas. Provavelmente, se você tem uma meta de 10, provavelmente você vai ter que passar aí uns 18, 20. Se você tem uma meta de 20, eu sugiro que você passe uns 30, 40, porque nem todo mundo responde ou responde de maneira errada, tá? Vamos ver que tem mais mensagens aqui. Questionário e o resumo dos vídeos. Ok. Eu vou tentar, Shirley, amanhã mandar uma proposta de pontuação, né? Eu vou tentar estimar aqui o trabalho, a complexidade, etc. Eu vou falar, isso aqui vale de tanto a tanto, isso aqui vale de tanto a tanto. Aí você faz um mix ou escolhe um só, de repente, tá? Coleta de dados, mais uma opção. Pensei nisso também, Rafaela, mas eu vou deixar a galera... Eu vou colocar uma tabela lá e você escolhe quantos você quer, tá? Questionário mais prático, ok. Então tá parecendo que o questionário ganhou aí. Resumo dos vídeos, Arthur, beleza. Eu vou colocar então uma pontuação para cada um. E aí você escolhe, tá? Vou ver se eu mando isso. Não vou garantir. De repente eu tenho até um tempinho hoje e coloco isso antes de dormir. Mas vamos deixar de hoje para amanhã, no mais tardar quinta-feira. Arriscadas e mola, não tem problema, tá? É só uma opção. Resumo de vídeos e questionário. Beleza. Bom, parece que o questionário ganhou. Eu vou fazer isso então. Vou colocar aqui, ó. Até amanhã, quarta-feira, enviar, digamos assim, o cardápio, né? Quanto vai custar cada um. Tá? Então, cada tarefa você pode tirar até tantos pontos. Então, se você quiser fazer uma, duas, três, sei lá, quanto mais tarefas, mais chance de subir nota, tá? Quanto menos tarefa, mais arriscado. Então, eu mando até amanhã. E aí vocês escolhem e apresentam. A gente coloca uma data. Pode ser até semana que vem ou até uma semana depois, primeira semana de novembro, acho que tá legal. Até a primeira semana de novembro. Beleza? Bom, então a gente fechou isso. Da mesma maneira, não tem tarefa para hoje. Nós temos aí 30 minutos para quem tiver algum tipo de consideração, pergunta, dúvida, investimento, orçamento, que eu poderia ajudar. Deixa eu ver aqui essa mensagem. Então, sobre os vídeos, eu vou colocar lá. Eu vou fazer uma pontuaçãozinha, digamos, 3 vídeos vale tantos pontos, 5 vídeos tantos pontos, 10 vídeos tantos pontos, alguma coisa assim. Eu estou pensando em pontos extras também, tá? Depois que acabar tudo, tem algumas coisas que eu quero investigar, tanto na disciplina de finanças pessoais como em ética. Seria curiosidade que eu tenho para saber, se possível, porque já vai estar todo mundo com nota, ninguém vai ter problema de falar o que realmente acha. Eu gostaria que houvesse muitas críticas em relação a como a disciplina foi feita, como os slides foram feitos, como é que foi conduzido tudo, que tipo de problema houve, para eu poder aprender com isso e o próximo semestre eu procurar errar menos, tanto na disciplina de finanças pessoais como em ética. Isso vai ser ponto extra também, mas eu vou falar disso quando tiver mais para o final. Tá? Terminou tudo, todo mundo já vai ser sua nota, e aí quem quiser ganhar mais pontos, eu vou dar uma tarefa extra, tá? Com certeza.
Teria um material de como ser um modelo de orçamento para que pudéssemos melhorar os nossos próprios. Arthur, eu tenho o meu orçamento, eu acho ele bem complexo, tá? Eu posso falar sobre ele aqui. Vou aproveitar a sua pergunta para começar aí essa parte de dúvidas livre. O meu orçamento, ele é uma planilha de Excel, tá? Eu não uso aplicativo, não uso algo baseado na internet. Então, o meu orçamento tem uma coluna do lado esquerdo. O esquerdo de vocês deve ser aqui, né? Não sei. Não sei. Bom, do lado esquerdo eu coloco uma data, tá? E a primeira coluna que segue, no meu orçamento, ele vem o histórico. E é um histórico normalmente padronizado e muito simples, tá? Então, data histórico. Aí existem algumas colunas da esquerda para a direita. Cada coluna é um meio que... Eu vou ver se eu coloco aqui Vou colocar aqui, Arthur. Vou pegar lá para vocês não saberem os meus segredos, os meus números, eu vou pegar um orçamento meu vazio. Rapidinho que eu estou vendo aqui. Chegando, gente. Beleza. Bom, eu espero que vocês estejam vendo uma planilha de Excel com várias cores, tá? Se não está sendo projetado, me avisa, por favor, porque quando eu for falar na planilha, eu perco a imagem de vocês aqui. Então, esse aí é o orçamento que eu uso na minha vida, tá? Ele na minha opinião, ele é complexo, não tem como eu explicar como usa esse orçamento de um doutor Finanças, por exemplo, que eu estou ensinando as pessoas a usar o orçamento, tá? E por eu ser de formação de ciências contábeis, eu tenho algum domínio sobre origem e aplicação de recursos que é importante para usar nisso daí. Então, o que eu faço? Eu coloco o mês aqui em cima, espero que vocês estejam vendo. Se tiver dificuldade, eu preciso saber por som, tá, pessoas? Aqui em cima eu digo qual é o mês dele de referência, eu vou pintar de vermelho, tá? Tá escrito o mês de novembro, então o mês de novembro ainda não existe. Então ele é com base na execução, tá? Um pouco antes de novembro, 1 ou 2 dias, eu lanço os valores previstos dele. E eu vou falar sobre isso também, tá? Então aqui do lado esquerdo, vou acender aqui, eu coloco as datas, tá? Uma coisa que eu faço é pintar os dias que tem feriado. Então, em caso de novembro, o dia 1º é feriado, o dia 7 e 8 são sábado e domingo. Então, eu vou lá e faço isso aqui, ó. Eu coloco um cinza ali. Então, aqui do lado esquerdo, eu fico sabendo se vai ter ou não feriado bancário, por exemplo. Tá? Então, para eu não programar uma coisa que eu preciso ter movimentação, se bem que o Pix agora não vai precisar disso, mas considerando o banco tradicional de mandar dinheiro ou receber dinheiro, eu tenho que saber se é dia útil ou não. Então eu pinto ele aqui. Coloco o lançamento, que é escrito aqui na coluna B. Onde está lançamento, geralmente onde eu coloco o meu histórico. Tá? Então, por exemplo, quando eu recebo o salário da UFRJ, eu coloco lá, UFRJ, desse jeito aqui. Tá? Nessa coluna conta, eu costumo colocar o número da conta onde essa operação vai ser feita. Inclusive, é uma das possibilidades dessas cores aí. Tá? Então, por que essa informação dupla? Porque, às vezes, no Excel, para eu fazer um estudo do que está sendo lançado, eu preciso fazer usar algumas questões estatísticas
do Excel. Então eu preciso alinhar os lançamentos. Então fica mais fácil, por exemplo, eu quero toda a minha movimentação de caixa. Então quando eu quero usar o caixa, eu coloco CX aqui. OK? Então eu sei que aquilo foi movimentado por caixa, então obviamente vai ter alguma coisa aqui nessa coluna verde. E eu costumo colocar à esquerda quando é a aplicação de recurso. Então quando tem uns R$100 do lado esquerdo, significa que eu gastei dinheiro pelo caixa. Quando tem R$200, por exemplo, pelo lado esquerdo, é que o caixa teve origem de recurso, ou seja, entrou dinheiro no caixa. Ok? Então eu deixo aqui na coluna verde tudo que vai ser feito no meu caixa, ou seja, na minha carteira. Tá? Aí eu imaginei que o dinheiro é verde, então pintei aí de verde. Na coluna azul, era a coluna que eu usava para movimentar a Caixa Econômica Federal, que é onde eu recebo o salário da universidade por ser servidor público. Então, a Caixa Econômica, como tem a cor azul, eu usei o azul. E aí eu resolvi agregar o Bradesco e o Itaú também. Eu tenho conta na Caixa Econômica, no Bradesco e no Itaú. O Bradesco é onde eu tenho minha previdência privada. E o Itaú é um banco que eu movimentava quando era servidor lá do estado de Goiás, mantive a conta. Eu fui do Corpo de Bombeiros. E como eu tenho uma conta eletrônica, eu não pago tarifa, às vezes eu preciso receber algum dinheiro pelo Itaú, é bom ter uma conta do Itaú. Tá? Então, como a movimentação dessas três contas é pouca, eu coloco as três movimentações numa coluna só. Então isso é meio complexo às vezes. Tá? Por isso que é bom você ter ali na conta a discriminação de onde você está movimentando. Então cada conta tem um número que eu sei de cabeça, e aí eu coloco, por exemplo, Caixa Econômica é 20020, é o número da minha conta. Tá? Então eu coloco aqui 20020, eu sei que eu vou estar na movimentação azul referente à Caixa Econômica. E aí quando eu quiser separar só da Caixa Econômica, eu venho aqui na letra C, mando ele alinhar, e aí todo mundo que é 20020 vai ficar um embaixo do outro, e eu estudo o que está acontecendo. No Abóbora é a movimentação das minhas fintechs, que é o Inter e o Nubank. Nubank está escrito errado, inclusive. Tá? Então, tudo que tem Inter ou Nubank, eu coloco aí. E eu pintei de abóbora porque o Inter é o banco que eu gosto mais. Tá? Então, é onde eu uso mais dinheiro de movimentação, é no Inter, pela facilidade. No amarelo é onde eu tenho movimentação de duas corretoras que eu uso, que são a XP e a Clear. Então, toda movimentação de resgate de ações e fundos imobiliários, e todo investimento de ações imobiliárias e fundos imobiliários estão aqui no amarelo quando é XP ou Clear. Quando é Nubank, quando é Inter, está aqui nesse abóbora. Tá? E tudo que eu movimento por conta de poupança, que são raríssimas as oportunidades, eu tenho algumas contas no dia 5, 15 e 25 para avaliar a variação, né, de um mês para o outro, para saber quanto está rendendo a poupança. Por isso, quando eu falei para vocês que a poupança rendia, se não me engano, 0,2% ao mês, é porque eu tenho essa coleta de informação aí. E a previdência privada que eu pago para minha filha desde que ela era bem jovenzinha, também vem da conta poupança dela. Então, tudo é movimentado aqui. Então, esse é o modelo de orçamento, Arthur, que eu uso. Ele é a versão mais moderna de 8 a 10 anos usando orçamento. Então, eu fui evoluindo, digamos assim, eu fui complicando ele cada vez mais e cheguei nesse modelo. Tá? Acho ele muito difícil de usar. Por exemplo, olha só esse lançamento que eu vou fazer aqui no dia 6. Depósito na Caixa Econômica Federal. Tá? Estou colocando aqui esse histórico, coloquei em vermelho. Eu venho aqui no caixa e tiro R$100, aí põe menos 100, que é uma origem invertida. Né? Você pega na coluna de origem, que é do lado direito, e coloca menos 100, quer dizer, ele deixa de ter entrado. Em algum momento esse 100 estava lá, e ele não, na verdade, sai, ele deixa de entrar. E aí eu dou entrada na Caixa Econômica aqui. Ok? Então, no mesmo dia 6, eu faço o recurso sair do caixa e entrar na conta da Caixa Econômica. E, na verdade, eu não chamo isso de depósito, né? Eu chamo de transferência.
E aí já vem uma dica que eu aprendi a usar também. E toda transferência eu coloco assim, né? Eu digo aqui do caixa para 20020. Quando eu estou fazendo o levantamento de origem de aplicações dentro do mês, tudo que é transferência eu tiro, porque a transferência não é um gasto, né? E não é uma aplicação e não é uma origem, simplesmente um deslocamento de um recurso onde seria gasto numa conta e vai ser gasto na outra. Então é assim que eu faço. Aqui embaixo eu tenho dois totalizadores, perdão, um totalizador, que é esse aqui, eu vou pintar ele aqui de amarelo. Como eu tenho várias contas, eu preciso saber se tem 100 numa, 200 na outra, 500 na outra. Por exemplo, se eu precisar de R$ 800, de onde eu vou tirar dinheiro? E se eu não tenho 800 numa conta só, eu tenho que tirar de mais de uma. Então é aqui que eu vou saber. Aqui embaixo eu tenho quanto tem em cada uma, porque eu tenho um totalizador aqui de origens e aplicações. Um menos o outro vai ser o saldo. Tá? Então aqui embaixo eu tenho saldo em cada coluna dessa e as 4 primeiras totalizando aí no amarelo, né? Então eu vou ter tanto no caixa, tanto na conta corrente da Caixa Econômica, tanto no Inter, tanto na XP. Somando tudo, eu tenho R$ 1.000, por exemplo. E como eu tenho uma prática de orçamento, eu li isso num livro agora, esse mês passado. Tem uma técnica, uma estratégia de orçamento chamada orçamento soma zero, que eu não conhecia. Fazia sem saber que era isso. Para mim, o orçamento no final do mês, no dia 31, tem que estar zero. Significa que eu dei atenção para o meu orçamento. Se eu viro o mês com 500, 800 reais na conta, isso significa que eu não dei a importância para o dinheiro que eu recebi. Tá? Tem lá 800 reais que poderiam estar rendendo no fundo imobiliário, que eu não dei atenção para ele. Ou pelo menos numa poupança, alguma coisa assim. Então, eu tenho por filosofia de vida chegar no final do mês com saldo zero nas contas correntes. Eu tenho que destinar isso tudo. E com um saldo de caixa muito baixo também. Então, esse total desses valores aí do caixa e conta corrente, eu fico sabendo onde tem dinheiro para gastar, digamos assim. Ou se está faltando dinheiro no final do mês. Por exemplo, esse total aí pode estar... Estava assim ontem, se não me engano, estava lá, menos 1.000. Estava dizendo o seguinte, se eu não tomar atitude, eu vou precisar de pedir R$ 1.000 emprestado. Então, é ali que eu vejo que esse tipo de coisa acontece. Então, é isso que eu faço. E aqui os saldos, né? Eu vou lá para dezembro, aí eu pego o saldo anterior, aqui em cima tem uma coluna de saldo, ó, vou pintar aqui. Saldo anterior. Que eu passo o final do último dia do caixa do mês anterior, é o primeiro dia do caixa do mês seguinte. Aí eu passo os saldos, faço conferência de tudo, né? Conciliação bancária é uma coisa que eu faço pelo menos 2 vezes por semana, porque a chance de dar confusão aqui é muito grande, então eu faço muita conferência disso daí. Esse é o exemplo do meu orçamento, não sei se eu expliquei ou se eu compliquei, Arthur, mas se você tiver alguma dúvida que eu puder tentar resolver. Não, explicou. Eu só tinha uma questão também, essa parte da execução do orçamento, né? Mas na hora da criação do orçamento mesmo, tipo, quanto eu vou destinar para Tá, conta de luz, gás, tá. etc. Então é uma outra coisa que eu vou te falar então. No atendimento que eu faço Doutor Finanças, eu passo por isso, tá? O que eu peço para as pessoas, e é o que eu recomendo você fazer também. Eu peço para a pessoa anotar para mim 3 meses de movimentação, tá? Sem muita preocupação. Eu primeiro vejo se a pessoa está em algum tipo de emergência, tá? Tipo assim, está com um problema seríssimo, que tem que ter uma intervenção, sei lá. Ou se ela pode se essa pessoa pode simplesmente tomar nota. Então ela passa os 3 meses seguintes só fazendo coleta de informação. Como vocês, por exemplo, a maioria de vocês é do curso de contábeis, um ou outro aqui é do curso de administração, não deve ter tanto problema de fazer um fluxo de caixazinho bem simples, né? E eu peço para a pessoa colocar a data, a categoria e o valor. 30 dias, aí monta um fluxo de caixa para o mês, outro fluxo de caixa, outro fluxo de caixa. Então depois eu pego esses 3 fluxos de caixa, fundo num só, eu vou ter um fluxo de caixa que representa 3 meses, na média dos 3. Então isso é como se fosse um exame que eu tivesse pedido para a pessoa, né? Eu tenho uma boa ideia do que ela tem de origem e aplicação de recurso. E aí surgem alguns problemas, Arthur. Por exemplo,
a pessoa às vezes não sabe que nome de conta vai usar, né? Então eu falo que isso não é um problema. Tá? A única questão aí é quando ela determinar uma certa categoria, que ela use sempre aquela categoria por questão de consistência. Então, se ela usa sempre almoço, então sempre que ela almoçar, ela vai usar essa palavra, em vez de usar refeição junto com almoço, né? Que aí causa uma certa confusão. Acontece também da pessoa esquecer de anotar, né? E aí, reforçando a questão dos 3 meses, você vai ter algumas inconsistências, né? Eu já encontrei, por exemplo, uma pessoa que, se você fosse montar o fluxo de caixa dela, ela estaria ganhando R$ 4.000 e gastando 6. Né? Então tem alguma coisa errada, ela esqueceu de colocar o saldo anterior, por exemplo. Porque se ela tinha um saldo de 3.000, ganhou 4, fez 7, pode gastar 6. Né? Então, algumas inconsistências, elas às vezes dão algum problema. Mas, basicamente, eu peço para a pessoa tomar nota e depois eu junto tudo em 3 fluxos mensais, fundo num só. Aquilo é a média da pessoa. E ali eu já tenho uma primeira impressão, se ela está superavitária ou deficitária. Tá? Se ela está superavitária, ótimo, está sobrando dinheiro, vamos passar para a fase seguinte, que é a terceira, né, porque o orçamento é a segunda. O primeiro é endividamento. Então já tem dinheiro para destinar para investimento. Então, por exemplo, vamos colocar 100 por mês, 300 por mês, 800 por mês, 3.000 por mês, cada caso é um caso. Tá? Então, é manter aquela situação superavitária e, aos poucos, entrando no planejamento para aposentadoria. Aí eu pego a idade da pessoa, idade que ela vai se aposentar, a gente tem aí um N, né, de períodos pela frente, alguns anos para capitalizar recursos, e depois dali até os 85 anos para gastar. Basicamente isso. Anotar data, categoria e valor por 3 meses, monta 3 fluxos de caixa, funde num só, e ali você vai ter o padrão daquela pessoa. Eu não gosto de falar, separa 20% para isso, 30% para aquilo, porque cada família é uma família. Então, e eu não tenho também uma base de observação que possa me dizer aquelas regras, né, de 50, 30, 20. Tem um monte de combinações possíveis que eu não gosto muito. Eu acho que cada caso é um caso. Tem pessoas que têm um filho só, tem pessoas que não têm filho, tem pessoas que têm 4, 5 filhos. Né? A gente não tem como padronizar isso. Então, com base no que a pessoa apresenta, eu estudo e proponho algumas coisas. Como seria entrevista sobre esmola, sobre as doações no sinal de trânsito? Queria ter um norte para isso. Eu não sei ainda, caso tenha pessoas que optem por isso, eu vou bolar um questionáriozinho e seria pedir permissão para as pessoas para conversar com elas, tá? Como é uma coisa que eu não fiz ainda, eu acredito que um número pequeno de observações, tipo 5 mais ou menos, estaria de bom tamanho. Tá? Mas seriam perguntas para entender como essa pessoa vive, por que ela está nessa situação, esse tipo de coisa. Tá? E também, assim, eu peguei um arquivo que eu tenho de coisas que eu queria estudar, então não tenho ainda uma situação sobre isso. Eu faria uma pesquisa pequena e trataria com vocês que perguntas fazer. E aí a gente bola um questionário e vocês aplicam. Tá? Seria isso. Igor, sobre a sua planilha, se você puder mandar para mim como exemplo, eu gostaria de ver. Tá? Sobre a sua planilha. Taxa de correções, vou falar, César. Corretagem para ações e fundos. Tá? Deixa eu ver aqui. Nós temos, eu só esqueci o nome do meu camarada, deixa eu ver se eu lembro do nome dele. Luiz está aqui. Luiz falou que talvez falasse para a gente sobre investimento no exterior. Luiz, se você puder, estiver por aí ainda, e quiser marcar um dia, teria que ser semana que vem, tá? Porque é o dia oficial de término das aulas. Mas se você não se importar e nem a turma, a gente marca em qualquer dia, quem quiser comparece, vai estar fora aí não vai ter nada de presença nem nada não. Bom, taxa de corretagem. Vamos lá. Eu trabalho com 3 corretoras. XP, que foi a primeira, a Clear foi a segunda e o Inter foi o terceiro. Tá? A XP cobra taxa de corretagem na negociação de ações.
em outras, só que eu não faço nada, eu só faço ações e fundos imobiliários. Então, eu não sei quanto está a taxa de corretagem, ela era R$ 18,90, se não me engano, por cada ativo que você compra e ou vende. Tá? Então, teve uma vez que eu fiz 3 compras de ações, paguei R$ 18,90 por cada ação. E não importa a quantidade de ações que você compra, né? Você vai pagar R$ 18,90 por cada tipo de ação. E fundo imobiliário, se não me engano, é taxa de corretagem zero em qualquer corretora. Então, na própria XP, que é uma corretora cara, ela não cobra taxa de corretagem. Então, digamos, eu tenho dinheiro lá na XP, quero comprar um fundo imobiliário, zero corretagem. Aliás, para quem tiver interesse, eu soube de um fundo imobiliário chamado BB, de Banco do Brasil, BBPO. BBP de pato, O de Oscar. BBPO 11. Tá, que está dando aí um rendimento de 0,7% ao mês. Eu achei bacana isso. Foi um vídeo que eu vi na Suno. O vídeo é de domingo agora. E falaram sobre esse vídeo. Aí quando eu fui procurar naquele site que eu indiquei para vocês, Clube dos FII, quando eu botei BB, apareceu um outro fundo do BB, que é o BBFI, que está com uma taxa próxima de 97%, 0,97% ao mês, quase 1% de rendimento ao mês. Eu achei estratosférico, tá? Só que é uma cota de fundo imobiliário que está 2.620, vi hoje. Uma cota só, 2.620. Esse BBPO está em torno de 134, 140 por aí. Então, na XP, taxa de corretagem era 18,90. Ouvi falar que caiu, mas eu não sei. Tá? Mas qualquer que seja a taxa, ela é cara para mim, eu acho. Tá? E fundo imobiliário não tem taxa de corretagem. Então, você pode abrir a conta na XP, que é grátis para abrir a conta. Pode manter a conta, é grátis para manter a conta. Opa. Pessoal, só um segundinho, que é o professor Simval aqui. Só rapidinho. Oi, Simval. Eu estou na aula. Pedi licença para eles. Tá. Eu vou terminar a aula, porque ainda não são nem 8 horas. Assim que terminar Finanças Pessoais, eu entro em contato com você. Até já. Desculpa. Então, XP, corretagem só para ações, tá? Fundo imobiliário não. Então, você pode abrir a conta, manter a conta lá indefinidamente, eles não vão te cobrar nada. E comprar ou vender fundo imobiliário, você não paga corretagem. O que você paga para qualquer coisa que você fizer na bolsa? Emolumentos e liquidação. São taxas da Bolsa de Valores. Taxa da Bolsa de Valores. E uma pesquisazinha que eu fiz, bem simplesinha, ela indica que do total que você gasta, 0,3% é dessas taxas. Tá? Então, do total que você está comprando lá, em torno de 0,3% vai ser emolumentos e liquidação. E aí tanto faz XP, Clear ou Inter. Tá? É um valor muito baixo, não é da corretora, é da Câmara de Liquidação e Custódia e é da Bolsa de Valores. Tá? Liquidação e emolumentos. É um valor bem pequeno. Então, se você pretende comprar R$1.000, digamos que você tem lá um ativo de R$100, você quer comprar 10, que dá 1.000. 10 vezes 100, 1.000. Você não pode usar só 1.000, você tem que ter R$1.003, R$1.002, você tem que deixar um saldozinho. Esse saldo que você deixa na conta, normalmente, eu não sabia operar com isso, eu deixava muito dinheiro, 100, R$200, vai que cobra alguma coisa que eu não estou preparado. Aí comecei a observar, e agora, hoje em dia, como você viu lá no meu orçamento, eu acompanho praticamente dia após dia esses saldos. Então, pintaram lá 3, 15, R$20 de dividendos, eu já dou destino para esse dinheiro, ele já some. Então, normalmente os saldos das minhas contas de corretora estão zero. Normalmente estão zero. Hoje estão zero. Só tem, se não me engano, R$1,30 na Clear, que eu fiz uma compra ontem. Então, isso é a XP, tá? Clear é corretagem zero para tudo, tanto ações como fundo imobiliário,
porém ter essas taxas de emolumento e liquidação. Tá? E um detalhe, como eu tenho dinheiro na XP, tenho algum dinheiro investido, a XP deixa eu operar sem dinheiro na conta. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma compra de 3.000 na XP, eu posso fazer, porque como eu tenho mais do que isso lá, se der qualquer merda, ela vai lá e pega o dinheiro de mim. Tá? Então a XP deixa eu operar porque eu tenho ativos. A Clear não. A Clear você pode ter, porque o contrato básico, se você tiver, sei lá, 50 mil de ações, ela está cagando para você. Se o dinheiro não estiver lá, ela não deixa você fazer a operação. Então, quero comprar R$ 1.000 de ações ou fundo imobiliário na Clear. O dinheiro tem que estar lá na conta. Se não estiver na conta, ela não deixa. Ele vai te dizer assim, saldo insuficiente. Tá? Então, essa é a diferença da Clear para a XP. Outra coisa interessante, a Clear é da XP. Então, você vai ver que, para mim, o saldo o site da XP é mais bacana do que o site da Clear. Então, você pode comprar as ações na Clear e pedir para elas serem portadas, sei lá se é assim que se fala, para a XP. Tá? Portabilidade. Você entra na Clear, pede lá a documentação, na XP, ela vai lá na Clear e pega e mantém lá. Então, é uma maneira de você comprar as ações sem taxa de corretagem e mandar para a XP. Né? Então, a Clear é super fácil de usar e foi, se não me engano, a primeira corretora com taxa zero para ações. Então, ela é muito útil. Eu tenho um PDFzinho de instruções sobre a Clear. Quem quiser me pede pelo e-mail, é fácil, está lá já na nuvem. E ele é bem interessante, ele ensina os primeiros passos do Inter e da Clear, bem passo a passo mesmo. Tá? E o Inter é o melhor dos mundos, você usa a corretora que a Inter tem, junto com a conta corrente. Então, quem viu aquele meu orçamento, viu que eu passo tudo que eu recebo para o Inter. Tá? E do Inter eu distribuo para o que eu preciso. E o Inter também é um banco que me deixa investir em ação sem eu ter o dinheiro na conta, porque de alguma forma ele sabe que eu tenho esse lastro e ele deixa eu operar até um certo valor, não sei quanto. Tá? Então, Inter está zerado de corretagem para ação e para fundos imobiliários. Também paga emolumentos e liquidação. Então, se você quiser fazer um cálculo, o que você quer comprar está em torno de R$ 1.000, você coloca aí uns R$ 3 que está beleza, tá? Mas é bem menos do que isso. Costuma ser menos do que R$ 2 essas taxazinhas. E aí você vai começando a se habituar quando as coisas vão acontecendo. Tá? Então, se você está zerado, a minha sugestão, acho que o mais prático é o Inter, porque você tem conta corrente que você vai usar de maneira muito eficiente, tá? Não vai te cobrar nada, pode fazer acho que 30 TEDs por mês gratuitos. É um banco muito bom de aplicativo, é muito maneiro e a corretora está dentro dele. Você não precisa mandar o dinheiro como você tem que mandar para a Clear. Tá? Então o Inter é uma boa proposta para você começar. Agora, o ruim do Inter, que eu acho, é que você mistura o que é do investimento com o seu dia a dia no banco. Então, como eu faço o acompanhamento praticamente diário, eu sei quando entraram dividendos e eu tenho que mandar isso de novo para dentro da bolsa. Então é só fazer a conciliação bancária e enviar. Entraram R$ 10, entraram R$ 15, entraram R$ 300 de dividendos, alguma coisa assim. Aí eu pego e invisto aquele valor. Tá? Mas tem uma certa tendência a você misturar o dinheiro do investimento com o dinheiro do dia a dia. Se você não vê problema nisso, tudo bem. Se eu altero a minha planilha diariamente, sim, eu vejo praticamente todos os dias. Às vezes eu viajo, por exemplo, fui para minha filha e minha esposa estavam em Minas Gerais agora, então viajei sexta-feira. Aí eu fico sexta, sábado, domingo sem ver. Faço anotação no papel, quando eu chego na segunda-feira tem coisa para lançar. Mas é praticamente todos os dias eu olho, principalmente quando está chegando o fim do mês. Né? Eu tenho uma meta de investimento mensal. Essa meta foi aumentada um pouco esse mês de outubro, porque eu recebi um valor extra no mês passado. Então, até hoje eu não tinha batido a minha meta. Então, hoje eu bati a meta. Então, eu preciso acompanhar dia a dia o que está acontecendo. Tá? Vejo todo dia mesmo.
Dividendo por ação. Poderia falar mais sobre ações que pagam bons dividendos em relação ao seu preço? Existe um site para obter esses dados facilmente? Sim, o site chama-se Fundamentos com U. Tá? Foi numa dessas apresentações que eu já enviei aí para a turma para trás. E se você não recebeu, Alexander, é só falar que é rapidinho, eu mando, sem problema. Tá? O nome do site é Fundamentos com U no final. Eu vou te pedir, Alexandre, para você mandar um e-mail, porque eu não vou lembrar aqui. Manda um e-mail para o Contábil.net pedindo a aula do Fundamentos, por favor. Então, esse é um site completamente gratuito, você não precisa fazer cadastro. Eu vou ver se eu coloco ele aqui rapidinho, peraí. Eu não sei se o que eu for fazer aqui vocês vão ver na íntegra, tá? Mas se eu não tiver, alguém tem que me avisar aí, porque às vezes só o Google, o Meet, ele só pega a primeira tela. Quando eu vou alterando aqui, às vezes ele não altera aí. Às vezes altera. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar uma ação que paga dividendo todo mês, o Bradesco, tá? Que é BBDC. Então você escreve aqui em cima o código da ação, tá? Então, conforme você vai operando, você vai sabendo disso de cabeça. Aí você manda exibir. Aí ele retorna com uma porrada de informação sobre o Bradesco, ó. A cotação que ela estava ontem. Eu não sei se vocês estão vendo, eu espero que estejam. Se não tiver, fala aí com som, que eu não estou lendo o chat. Tá? A cotação sempre é do dia anterior, porque no dia a ação fica subindo e descendo. Aí o Fundamentos pega a última cotação, a cotação de fechamento do dia anterior. Tá? Então, por exemplo, hoje às 8 horas da noite, se eu quiser comprar Bradesco amanhã, eu sei que ela vai estar 20,61, um pouco mais ou um pouco menos. Tá? Aí tem um porrão de informação aqui sobre ela. Tá? Inclusive isso que você perguntou, ó, dividend yield aqui embaixo. Ela tem dado em torno de 3,8% ao ano em dividendos. Ok? Parece pouco, para mim é pouco também. Tá? Eu estou acostumado a ativos que estão dando aí na faixa de 7, 8% ao ano. Tá? Mas os bancos, em função das provisões para devedores de duvidosos que assolaram os bancos aí por causa da pandemia, eles estão com um problema de dividendo em 2020. Então, não sei se isso está sendo refletido nesse número aí. E aí tem um monte de informação aqui sobre o ativo, sobre patrimônio líquido, sobre um monte de coisa, tá? Que eu nem sei direito aqui, mas com o tempo você vai se acostumar a olhar essa informação. Aí você vem aqui nos dados históricos, tá? E lá embaixo tem proventos. Eu espero que vocês estejam vendo esses proventos aí. Então aqui, ó, estou destacando os proventos do ano de 2020, tá vendo? Aqui onde está valor, tem lá. O mês de outubro, ela pagou 0,019, ou seja, quase 2 centavos por ação. Setembro, quase 2 centavos por ação. Agosto, quase 2. Julho, quase 2, e assim por diante, tá? Então, Bradesco é uma ação que paga dividendos todos os meses praticamente. Olha aqui o ano de 2019, ó. Todos os meses. Eu fiz uma apresentação um dia aqui na turma que pegou... foi aqui que eu coletei informação. Eu tenho o gráfico que diz qual é a valorização da ação ao longo do tempo. E depois aqui tem os dividendos, eu cruzo um número com o outro e tem a taxa. Tá? Então aqui diz os proventos em dados históricos. E aqui do lado direito tem o histórico de cotações. Então esse gráfico aqui ele dá uma ideia da evolução da ação durante o tempo. E você mexe aqui, ó, ela está com todo o período dela, mas posso fixar um ano, aí o gráfico melhora o detalhe, né? Ou 6 meses, ou 3 meses, ok? E é só você colocar o cursor aqui em cima, ele te dá uma data e um valor. Tá? Aqui nos gráficos eu não conheço muito bem, mas
fui dar uma palestra outro dia, peguei com alguns gráficos, tá? Ó, retorno sobre patrimônio líquido, acho que é por trimestre isso aqui, cada barra azul dessa é por trimestre. Eu não sei se tem outros gráficos aqui, trimestres isolados. Você explora. Então esse site é gratuito, ok? Deixa eu ver uma ação que eu gosto. É difícil lembrar agora. VEG. Quem já está investindo já sabe de quem eu estou falando aqui. É, para alguns, a melhor ação da bolsa, tá? Ó, o dividend yield dela é bem baixo. Por quê? Está em 0,5%. Porque é uma ação muito valorizada. Como o dividend yield é uma relação do dividendo com o valor da ação, como ela está muito cara, e subindo, 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 qualquer valor que tem aqui, quando você divide por um número grande, ele fica pequeno, tá? Olha o histórico de cotações dela. Olha que pancadão de crescimento teve. Lá em 2006, ela valia R$ 1,77. Ela hoje está 80 e porrada, 83. Tá? É uma ação muito bacana, VEG. Não sei como é que está de dividendo, vamos ver aqui. Ó, 2020, 3 centavos, 13 centavos, 4 centavos, 3 centavos e 17 centavos. Só em 2020, bastante dividendo. 2019, vai embora. Então esse site aqui, você fica sabendo dividendos e é só para ações. Ok? Um outro site que eu vou colocar aqui é o site dos fundos imobiliários. Tem um site que vê os dois, mas eu não vou lembrar do nome do site agora. Alguém aí sabe, mas eu não lembro. Para vocês não acharem que eu estou mentindo, eu vou mostrar os fundos imobiliários que estão dando quase 1% ao mês. Tá? Tá aqui do lado direito em cima o meu nome, tá? Eu me cadastrei como Oxendorf. Então ele pede que você faça um cadastro, é um site grátis, e a parte grátis dela é limitada do site. Tá? Se você quiser pagar, você tem acesso a mais coisas. BBDI, né? BBFI. O fundo imobiliário normalmente está com valor de 100, 150, 200 às vezes. Esse cota dele está, olha aqui, do lado esquerdo, ó, 2.623. Ele valorizou R$3 da tarde para cá. Então é uma cota bem cara. Olha aqui os dividendos. Eu não sei se está indo aí para vocês. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ler. Ó. Primeiro, nesse mês agora, o último pagamento, 0,97% ao mês. É uma coisa altíssima. Agora você imagina ganhar quase 1% ao mês e todo o rendimento de fundo imobiliário, todo ele é livre do imposto de renda. Tá? Qualquer limite que você tiver. Então é uma coisa muito interessante investir em fundo imobiliário. Olha aqui a sequência dele de pagamento de dividendos. Ó. Praticamente pagou aí 25, 25, 25, 23, 27, tudo isso aqui é por cota. Como a cota é 2.600 e pouco, 25 dá quase 1%, por isso aquela taxa lá de quase 1%. E as cotações. Tem aí o gráfico também, ó. Aí tem pouca volatilidade. Os fundos imobiliários normalmente têm pouca volatilidade. Então, esse é o site para você ver fundo imobiliário. Clube 2FII. Precisa fazer o cadastro, mas é grátis. Bom, espero que eu possa ter respondido. Tá aqui o site, ó. Alexander. É esse aí, fundamentos.com.br. Beleza. Por nada, Alexander. Eu espero realmente que você e a turma toda percam medo de investir em ação. Começa devagarzinho. Você vai levar 1 ano até você entender mais ou menos o que você está fazendo. Foi o que aconteceu comigo. Pô, depois você vai embora. Vai tomar alguns sustos, por isso que é bom você ir devagarzinho. Mas pode ser a diferença entre você enriquecer bastante aí no futuro. Pode ter certeza. Tá? Bom, não tendo perguntas, quem chegou depois, a gente tratou hoje sobre avaliação. Tá?
Eu apresentei aqui um cardápio de possibilidades, nenhum foi negado, então eu vou tentar enviar até quarta-feira, até amanhã, um cardápio. Você vai ver as atividades e até a pontuação máxima que você pode conseguir ali. E aí você escolhe o que você quer fazer e envia o trabalho, tá? É isso. Sem perguntas? Se não temos perguntas, eu vou passar lá para a aula do professor Simval, que ele está com dúvida lá, e aguardo o pessoal de ética para começar 8h30, daqui a pouquinho. Pessoal, até já, até terça-feira que vem, se Deus quiser.